Tarcísio de Freitas está diante de um problema que todo político gostaria de ter, mas que pode ser uma armadilha. Novos dados do Paraná Pesquisas revelam que ele é o favorito absoluto para o governo de SP, mas a margem é tão alta que levanta a pergunta: vale a pena arriscar tudo pela presidência ou o caminho mais seguro é ficar onde está? O resultado de um dos cenários testados é de cair o queixo e mexe até com a estratégia da família Bolsonaro. Mas antes de continuar, curte o vídeo, se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa política sem filtro e sem narrativa pronta. Ok, vamos mergulhar nesses números, porque eles contam uma história bem interessante. Com certeza. A pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, ela coloca o Tarcísio contra o Fernando Haddad e o placar é de 48,4% para o governador, que, à primeira vista, assim, já é um número muito, muito forte, mas quando a gente olha mais de perto, a coisa fica ainda mais dominante. E é fundamental a gente entender o que esse número significa na prática, sabe? Na prática eleitoral. Exato. Porque quando a gente fala em 48,4% do total, estamos incluindo ali quem vai votar em branco, nulo ou quem ainda está indeciso. Certo, o bolo todo. O bolo todo. Se a gente faz o cálculo dos votos válidos, que é o que define a eleição, que é o que importa no final, a gente tira essa turma da equação e o percentual do Tarcísio, ele salta para algo em torno de 55%. 55%. E em qualquer eleição majoritária, isso tem um nome: vitória em primeiro turno e, olha, com folga. E o mais impressionante para mim é que esse número ele é quase um espelho do resultado de 2022. Pois é. Ele venceu o Haddad no segundo turno, com um percentual muito parecido, ali na casa dos 55%. Exatamente. Isso sugere que não foi só um voto de momento, sabe? Ou uma onda anti-PT. A base dele não só se manteve. Ela se solidificou. Parece que ele se isolou da turbulência política nacional. Essa é a leitura principal. O apoio se cristalizou. Passou daquele voto de protesto ou talvez de uma aposta para um voto de aprovação mesmo. E a consequência direta disso é a distância para o segundo colocado, né? Gigantesca. O Fernando Haddad, que hoje, veja bem, é ministro da Fazenda, uma das figuras mais importantes do governo federal. Sim, com visibilidade total. Ele aparece com 25,5%. A gente está falando de uma diferença de quase 23 pontos percentuais. 23 pontos. Em política, isso não é só uma vantagem, é um abismo. É um abismo. E aí fica a pergunta: se o principal nome da oposição em São Paulo, que tem a máquina do ministério mais importante a seu favor, tá tão atrás, isso é mérito total do Tarcísio ou é também um sinal de fraqueza dos adversários? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a pesquisa ajuda a gente a responder, porque ela não testou só o Haddad. Certo, tem outro cenário. O candidato é o vice-presidente Geraldo Alckmin. E o resultado é talvez ainda mais revelador sobre a dinâmica da oposição aqui em São Paulo. Sim, nesse cenário, o Tarcísio oscila um pouco para baixo, vai para 46,6%, mas continua com uma liderança, assim, esmagadora. Continua. E o Alckmin marca 26,1%. Ele vai um pouquinho melhor que o Haddad, mas a diferença ainda é de mais de 20 pontos. 20 pontos. Que eu fico pensando a gente está falando do Geraldo Alckmin, um político que governou São Paulo por 4 mandatos. O nome dele é sinônimo de política paulista por décadas. Como ele não consegue ter mais tração? Então, o que os dados sugerem e o que se ouve nos bastidores é um fenômeno político fascinante. Qual? Ao se aliar ao PT e se tornar vice do Lula, o Alckmin parece que foi absorvido pelo eleitorado petista. Entendi. Ele não somou. Ele não somou o eleitorado dele de centro ao eleitorado de esquerda. O que aconteceu foi que ele passou a disputar o mesmíssimo eleito que já votaria no Haddad. A pesquisa mostra que ele não fura essa bolha. Isso me faz pensar se o que a gente está vendo não é o colapso do centro político tradicional em São Paulo. É uma ótima leitura. Aquele eleitor que antes via o PSDB, figuras como Alckmin como alternativa, hoje parece forçado a escolher entre os polos, ou Tarcísio ou PT. A grande questão é: esse eleitor de centro migrou de vez para a direita ou ele está só órfão esperando uma liderança? Exatamente.
A aliança que foi vitoriosa no Brasil em 2022, A Frente Ampla. a Frente Ampla, ao trazer o Alckmin para a chapa do Lula, parece ter um efeito colateral bem adverso aqui em São Paulo. Ela não ampliou a base da oposição, ela só trocou um nome por outro para falar com o mesmo público. E o resultado prático é que, seja com Haddad ou com Alckmin, o teto da oposição parece travado ali, na casa dos 25%. Muito longe de ser competitivo. Mas espera um pouco, 25% também não é um piso desprezível. Se a gente pensar que a eleição está a mais de 2 anos de distância, será que não é precipitado dizer que esse teto não pode ser quebrado? Não é precipitado, mas indica uma dificuldade estrutural, sabe? É imensa. O que precisaria acontecer para eles saírem disso? Para quebrar esse teto, a oposição precisaria de 2 coisas que hoje, assim, parecem distantes. Primeiro, um fato novo muito forte, que desgaste a imagem do Tarcísio, algo que abale essa percepção de boa gestão. Certo, uma crise. E segundo, um candidato que consiga unificar a oposição e, ao mesmo tempo, dialogar com esse eleitor de centro, que hoje parece inclinado a votar no Tarcísio. A pesquisa mostra que, por enquanto, eles não têm nenhuma coisa, nem outra. Ok, mas tem um número no meio dessa pesquisa que me fez parar e ler 2 vezes. Não é sobre o Tarcísio, nem Haddad, nem Alckmin. É sobre a Erika Hilton. Ah, sim. No cenário com o Haddad, ela marca 9,7%. No cenário com o Alckmin, ela sobe para 11,7%. É muito expressivo. Para uma candidata do PSOL numa eleição para o governo de São Paulo. Esses números são realmente impressionantes. São expressivos e merecem sim uma análise cuidadosa. Sair com 2 dígitos de largada para uma candidata da ala mais à esquerda, num estado com o perfil de São Paulo, é um feito e tanto. Mostra que ela construiu um capital político próprio, um recall forte que vai além da bolha do partido. Ela se tornou uma liderança reconhecida. E isso gera um efeito cascata, imagino. Por um lado, para o pessoal é uma notícia fantástica. Por outro, Cria um dilema estratégico gigantesco. uma dor de cabeça. É a clássica notícia boa que gera um problema. O pessoal já não vai ter o Guilherme Boulos. Que foi o deputado mais votado do país. Exato, não vai tê-lo como grande puxador de votos para a Câmara em 2026, já que o foco dele é a prefeitura. A grande aposta para garantir uma bancada federal forte, que é crucial para a sobrevivência do partido, recai sobre a Erika Hilton. Então eles ficam numa sinuca de bico. Exatamente. Se lançam ela ao governo, eles capitalizam a popularidade, marcam posição, dão visibilidade para as pautas, mas fazendo isso, fragmentam ainda mais o voto da oposição. O que, ironicamente, ajuda o Tarcísio. E ainda arriscam perder uma ou mais cadeiras em Brasília. Parece um beco sem saída. É um dilema cruel. Se eles decidem não arriscar e focam na bancada, eles acabam cedendo todo o espaço da oposição ao PT na disputa majoritária. Certo. Se lançam a Erika, correm o risco de ter um desempenho expressivo, mas que no fim das contas só enfraquece a oposição como um todo e prejudica o projeto de longo prazo do partido no Congresso. O sucesso dela na pesquisa expõe as fissuras, os desafios de todo o campo da esquerda em São Paulo. Ok, se a oposição está fragmentada, com teto baixo, enfrentando dilemas internos, a gente tem que voltar para o outro lado da equação. Certo. O que o Tarcísio está fazendo de tão certo para construir essa hegemonia? A resposta parece ser menos ideológica e mais concreta, literalmente. Sim, a análise que vem de vários setores, inclusive de fontes do meio empresarial paulista, aponta para isso. Há uma percepção geral de que o Estado está funcionando. Está funcionando. O foco da gestão em obras de infraestrutura e em entregas que as pessoas podem ver, sabe? Isso cria uma narrativa muito poderosa e muito difícil de contestar. É a política do canteiro de obras. Essa estratégia me lembra um pouco o estilo de governar que marcou o PSDB por anos aqui, com Mário Covas, o próprio Alckmin nos primeiros mandatos. Sim, tem uma semelhança. Um foco em gestão, em entregas que cria uma imagem de tocador de obra e o isola das polêmicas ideológicas de Brasília. Parece que Tarcísio se apropriou dessa fórmula e está usando com muita eficácia. Ele se apropriou e potencializou.
Essa abordagem, ela despolitiza o debate do dia a dia. Enquanto a discussão pública for sobre a expansão de uma linha de metrô, a duplicação de uma rodovia, é muito difícil para a oposição construir uma narrativa de crise. Fica difícil atacar. A gestão vira um escudo que o protege do debate nacional. Soma-se a isso a ampla aliança de partidos que o apoia. E o resultado é uma governabilidade muito sólida. E isso gera uma pressão contrária à saída dele, certo? Sem dúvida. O mesmo establishment que aplaude a gestão é o que mais teme a instabilidade que a saída dele para uma disputa nacional poderia causar. Exatamente. É como se dissessem, ótimo trabalho, continue assim, mas por favor não nos abandone no meio do caminho. A pressão para que ele busque a reeleição não vem só dos números. Vem de setores poderosos da economia e da política paulista, que veem nele uma garantia de estabilidade. Entendi. Deixar o governo para o vice seria visto como uma quebra de compromisso, uma aposta arriscada. Ok, então vamos juntar todas as peças. Temos um governador com aprovação altíssima, uma oposição enfraquecida, dividida e uma gestão percebida como eficiente que o blinda. Cenário completo. Isso nos traz de volta ao problema bom, a armadilha do sucesso. Essa força toda em São Paulo não acaba sendo uma âncora que prende ele ao Estado? É o grande xadrez da direita para 2026. E, paradoxalmente, essa pesquisa que reforça tanto a força do Tarcísio em São Paulo pode ser conveniente para a ala do bolsonarismo que defende outro nome para a presidência. Como o senador Flávio Bolsonaro. Por exemplo, o argumento deles ganha força. Por que arriscar um ativo tão consolidado como o Tarcísio em São Paulo numa eleição nacional que é incerta? Seria mais estratégico mantê-lo como um fiador do projeto da direita no estado mais importante da federação. Ou seja, ele joga nos dois tabuleiros ao mesmo tempo. Ele não se declara candidato a presidente, mas também não descarta. Exato. Com isso, ele mantém a reeleição como um plano sólido, quase um fato consumado, e deixa a porta da presidência entreaberta, observando como o cenário se desenvolve. É uma posição de extremo conforto. Uma posição de luxo. Ele não precisa ter pressa. Ele pode esperar para ver se uma candidatura presidencial se viabiliza nacionalmente. Se os números mudarem. Se os números mudarem, se houver um clamor pelo nome dele, ele pode entrar no jogo. Se não, ele tem uma reeleição tranquila à sua espera. A expectativa é que essa definição só aconteça bem mais para frente. Talvez em meados de 2026. E não podemos esquecer que há outras variáveis nesse jogo, né? Com certeza. O cenário da direita não se resume a ele e à família Bolsonaro. O nome de Ratinho Júnior, governador do Paraná, corre por fora. E ele tem ativos importantes. Muitos. A popularidade imensa do pai, o apresentador Ratinho, que tem uma comunicação muito direta com o eleitorado de baixa renda. Justamente onde a direita tem mais dificuldade de chegar. Exatamente. A presença do Ratinho Júnior na equação adiciona mais uma camada de complexidade e dá ao Tarcísio mais um motivo para não se precipitar. Então, por enquanto, a posição dele é a melhor possível. A melhor possível. Ser um governador extremamente bem avaliado e, ao mesmo tempo, ser cotado como o principal nome da oposição para a presidência. Ele pode simplesmente deixar que o tempo e os números decidam o seu destino. O sucesso de Tarcísio em São Paulo virou um problema para os paulistas. Se ele sai para a presidência, o Estado perde seu maior líder atual. Se ele fica, a oposição ganha fôlego nacionalmente. Você prefere sacrificar o governo de São Paulo em nome de um projeto para o Brasil ou acha que ele tem que terminar o trabalho que começou aqui? Quero saber a sua opinião. Ele é mais útil onde agora?